Harmoniza com o quê? Com o que que isso vinho harmoniza? Eu vou harmonizar o meu vinho como? Alguém tem alguma dica de como fazer a harmonização? Hum. Bom, se você está com dúvida de como harmonizar o seu vinho, esse vídeo é para você. Fica com a gente até o final que você vai aprender tudo sobre harmonização. Senhoras e senhores, você está no canal Antoine e eu sou Antônio Sommelier. Hoje nós vamos falar para você sobre harmonizações. É muito comum, por exemplo, algumas pessoas, na verdade, comprarem vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos rosés e terem uma grande dúvida sobre como fazer a harmonização com esses vinhos. Então, cá estou para explicar para vocês um conceito muito básico sobre harmonização. Imagina que você tem um vinho tinto, você precisa ou quer fazer uma harmonização com uma carne branca. Mas será que combina, Antônio? Porque já me falaram que o vinho tinto combina melhor com carne vermelha. Isso é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Da mesma forma que o vinho branco, ele também não necessariamente precisa combinar e ornar com uma carne branca ou com saladas ou frutos do mar e necessariamente. Claro que, em sua grande maioria, os vinhos tintos sim combinam com carnes vermelhas, os brancos com frutos do mar em geral, peixes, polvos e enfim, e os vinhos rosés fica no meio termo ali entre os dois, vai numa salada, um queijo de cabra, alguma coisinha um pouco mais versátil, né? E o espumante, claro, ele é um vinho coringa que ele vai bem tanto com um quanto com o outro, porém depende muito do espumante. Bom, um conceito que nós podemos levar em consideração é o seguinte, senhores. Eu acredito que se você for pegar, por exemplo, um vinho tinto de corpo mais leve, ele não necessariamente vai combinar muito bem com uma carne mais pesada, uma carne com molho barbecue, por exemplo. Então, às vezes, certos tipos de corte de carne ou métodos de preparo pedem um vinho mais encorpado. Por exemplo, se você pegar um filé alla rossini, que geralmente esse prato ele vem acompanhado com o molho demi-glace, que é um molho bem carregado em carne, legumes. Alguns restaurantes utilizam até mesmo vinho tinto para poder fazer a redução desse molho. Então ele já pede um vinho um pouco mais potente, um pouco mais tânico, um vinho tinto mais carregado. Nesse caso, eu não recomendaria um vinho branco, não seria talvez interessante. Claro que é muito uma questão de paladar, mas se você quiser arriscar em um vinho branco, eu poderia sugerir para ti um vinho Chardonnay da região do Vale do Uco, por exemplo, que eles costumam ser uns Chardonnays mais estruturados, tem passagem em madeira. Existem algumas vinícolas que produzem excelentes vinhos brancos de Chardonnay que acompanham perfeitamente bem uma carne, né? Agora, se você está pensando em harmonizar o seu vinho com um peixe, né, com um fruto do mar em geral, eu sugiro no primeiro momento você ir no vinho branco ou no vinho rosé. Mas também isso vai depender de como está sendo o molho do peixe, o molho do camarão, o molho do frutos do mar. Ele está sendo acompanhado com o quê? Geralmente nós utilizamos uma ideia de que se o prato é pouco condimentado, vai em um vinho mais leve, podendo ser tinto, podendo ser branco. Se o prato já tem um molho um pouco mais untuoso, já é um molho um pouco mais trabalhado, então você pode ir em um tinto ou em um branco de médio corpo. Agora, se for um prato que já tem ingredientes como creme de leite, queijo em excesso, já tem fundutas, é um prato que já tem um preparo mais requintado, um preparo mais profundo, um preparo mais encorpado, aí você pede vinhos mais encorpados também, uns tintos mais tânicos ou os brancos com maior acidez. É claro, e aí também vai depender muito da região do vinho em si. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai a um restaurante italiano e aí você resolve pedir um prato chamado carbonara. O carbonara ele é um prato que é feito com a base de espaguete, feito literalmente com queijo, creme de leite e ovo. Ele costuma ser um prato mais pesado, um prato mais untuoso, então ele pede muito bem um vinho tinto com uma maior e melhor acidez e um vinho até um pouquinho mais tânico. Então, se você estiver falando de vinhos italianos, você pode pegar um Brunello de Montalcino, que é feito com uva Sangiovese Grosso, você pode pegar um Chianti, que é feito com a mesma uva, só que vem de uma região mais ao lado da região de Montalcino, um pouco mais acima, aliás.
Se você está, por exemplo, pensando em tomar com um vinho tinto francês, talvez você poderia optar por um Pinot Noir da região da Borgonha, ele já tem uma acidez mais elevada, né? Evita, por exemplo, utilizar vinhos tintos de região litorânea, porque esses vinhos costumam entregar muita fruta em aroma, costumam ser vinhos que não têm tanta acidez e são vinhos mais frescos, já não combinaria com o Carbonara. Agora, se você quer combinar, por exemplo, com um vinho branco, então já poderia sugerir talvez um Sauvignon Blanc da região do Vale do Loire, França. Poderia já pegar os vinhos do sul da Itália, pegando ali a uva Grillo, Catarato ou Catarrato, alguns pronunciam dessa maneira, que não está errado também. Vinhos da região da Sicília, vinhos da região brancos da região da Puglia, ou se você quiser arriscar um pouquinho, vai no branco da região da Sardenha. Num conceito geral, a harmonização ela é sempre feita em duas maneiras. Ou ela é feita por contraste, ou ela é feita por semelhança. Como assim por contraste e por semelhança? Se formos fazer por semelhança, você vai pegar um prato bem temperado com um vinho mais encorpado. Um prato mais leve para um vinho mais leve. Isso é normal. Agora, se você for fazer uma harmonização por contraste, aqui que fica uma pergunta. Será que uma carne vermelha combinaria com o vinho do Porto? Um vinho doce? Como assim? Algumas pessoas acham que, por exemplo, fazer uma harmonização com uma carne e um vinho mais adocicado como o vinho do Porto, por exemplo, é porque se a sua carne, se o tempero dela for mais se o molho dela for mais temperado, se for uma carne mais potente, se for uma carne mais gordurosa, o que ajuda a limpar o paladar? Tanino, álcool e acidez. E o que tem no vinho do Porto? Bastante álcool. Só que ele também tem um pouco do açúcar residual da própria uva, o que vai fazer uma leve película no seu paladar, que vai conseguir segurar aquela potência, aquela gordura da carne, aquele líquido gostoso que desce na hora que você morde, e você vai conseguir fazer aquela mistura no paladar que você vai começar a sentir o terceiro sabor, o que é o resultado e conceito da harmonização. No caso, 1 mais 1 é igual a 3. Né? Essa é basicamente a regra da harmonização. Você que está na sua casa, você está pensando em fazer um jantar, que seja um almoço, você vai fazer uma macarronada, você vai fazer um prato com carne, um peixe, um risoto, não importa o prato que você vai fazer, tenha isso em mente. Se você vai fazer um prato com poucos condimentos, com poucos temperos, um prato mais leve, vai nos vinhos mais leves. Se o prato já é um pouquinho mais trabalhado, vai nos vinhos de médio corpo. Se o prato já for um pouco mais encorpado, se for um prato com mais temperos, algo mais potente, então você vai para os vinhos mais potentes. E aí você consegue fazer a sua harmonização e você vai conseguir entender o seu conceito e o seu estilo de vinho. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo de hoje falando sobre um pouco de harmonização. Foi um pouco rápido, foi um conceito interessante, mas eu acho que deu para esclarecer muitas dúvidas. Não esquece de seguir a gente aqui no canal, certo? Deixe aí o seu comentário, me fala o que você achou desse vídeo e o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Não esquece também de seguir e compartilhar esse vídeo para que o conteúdo chegue para mais pessoas, certo? Fica comigo nos próximos vídeos e a gente se vê por aí.